situações: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Então grava aí: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Por que essa ordem? Porque é assim que está na Bíblia. Quando o homem desobedeceu, o ser humano, Eva e Adão, os dois desobedeceram a Deus. Eles comeram do fruto proibido. Deus tinha proibido um fruto. E a desobediência foi que contou. Deus viu a desobediência. Deus tinha dado uma ordem, uma única ordem. Nas demais coisas eles estavam totalmente livres. Eles poderiam comer de todo o fruto. Agora um só não poderia. Então era uma ordem, Deus deu uma ordem e eles quebraram a ordem de Deus. A gente sabe da história. O inimigo, o adversário, transfigurado em uma serpente, foi lá, tentou, perguntou a Eva se ela não poderia comer de todo o fruto. Ela disse: eu posso comer, nós podemos comer, mas tem um que a gente não pode. Se a gente tocar ou comer, a gente morre. Deus disse que a gente morre. Não, não é assim não, vocês não morrem não. É porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês se tornarão iguais a Deus. Aí ela, vendo que aquele fruto era bonito, agradável aos olhos e dava empoderamento, trazia sabedoria para eles, ela comeu, deu ao esposo, o esposo também comeu. Então houve ali uma rebelião contra Deus, uma quebra de aliança com Deus. Eles morreram espiritualmente. Essa é a primeira morte que acontece na Bíblia, a morte espiritual. Mas a graça de Deus é tão maravilhosa que eles não morreram logo fisicamente. Mesmo mortos espiritualmente, Deus ainda deixou eles vivos fisicamente. E pelo que a gente entende no mesmo capítulo de Gênesis, agora o capítulo 3, Deus matou animais para cobrir Adão e Eva. Então aqueles animais também representavam Jesus Cristo, mostrando que eles também não morreram eternamente. A morte é a separação. Quando eles pecaram, eles morreram espiritualmente. Iriam morrer fisicamente, como morreram, mas eternamente eles não morreram. Eu acredito que Adão e Eva estão na presença de Deus. Eles não estão separados de Deus. Eles não estão mortos eternamente. Entende? É isso que a gente está explicando aqui. Morte é separação. Eles morreram espiritualmente, ficaram separados. Eles morreram fisicamente, mas pela misericórdia de Deus, eles não estão mortos eternamente. Então já dá para você entender mais ou menos o que é cada morte. A morte espiritual é a separação de Deus. Todos nós, seres humanos, já nascemos na morte espiritual, porque nós somos descendentes de Adão. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele vai dizer que a morte entrou no mundo por Adão. Adão foi aquele que trouxe a morte a todos nós. O primeiro homem trouxe a morte a todos nós. Ele pecou, ele desobedeceu a Deus, por isso todos nós morremos, nós somos descendentes dele. Ele é o nosso representante. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então todos nós pecamos. Nós já nascemos em desobediência, nós já nascemos mortos espiritualmente. E, consequentemente, nós vamos morrer fisicamente, porque a morte física é resultado da morte espiritual. E se nós morrermos fisicamente, ainda mortos espiritualmente, nós vamos morrer eternamente. Essa é a sequência. Estou morto espiritualmente, morro fisicamente, aí vou morrer eternamente. Estou separado de Deus aqui, porque sou pecador. Aí vou morrer
porque sou pecador fisicamente, e vou para o inferno. A morte eterna é o inferno, é a separação de Deus, morte e separação. Primeiro a separação de Deus aqui na terra, depois a separação do corpo e a alma, que é a morte física, e a separação eterna de Deus, porque eu ainda estava morto espiritualmente. Ou seja, aquela pessoa que morrer fisicamente, estando morta espiritualmente, ela vai passar a eternidade separada de Deus. A solução desse problema é Jesus Cristo. Deus não é mau, Deus é bom. Deus deu uma ordem, o homem desobedeceu, se rebelou contra ele, morreu espiritualmente. Mas Deus mandou Jesus Cristo morrer por nós lá na cruz do Calvário, para pagar pelos nossos pecados. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele se liberta, ele se livra da morte eterna. Os que creem em Cristo estão livres do poder da morte. Foram restaurados à comunhão com Deus e foram revestidos de uma nova vida sem fim. Então, meu irmão, estou aqui todo dia no intuito de mostrar isso para você. O principal motivo para eu vir a esta rádio, falar aqui nesse microfone, você está me ouvindo, é esse. Você morreu espiritualmente em Adão. Você, eu, toda a humanidade, cada um de nós está morto espiritualmente sem Jesus Cristo. Se você não receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você está morto espiritualmente. E se você morrer fisicamente no estado em que você está, de morto espiritualmente, você vai estar morto eternamente. Morto eternamente, é separado de Deus eternamente. Porque a alma não morre, nós vamos falar sobre isso na próxima oportunidade, sexta-feira. A alma não morre. Então o que é a morte? A morte é a separação. Não morre, que eu digo, não deixa de existir. A alma não deixa de existir. Ela existe aí na hora, está com você, você tem uma alma. E essa alma, quando sai do corpo, ela vai continuar existindo numa outra dimensão, no outro panorama, né? no outro lugar. Mas ela vai continuar vivendo. Só que ela vai continuar vivendo separada de Deus, se ela não tiver Jesus Cristo. Se você não receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você vai passar pela morte eterna. Você vai ficar na eternidade separado de Deus. Isso é o que está lá em Apocalipse. Apocalipse 21, versículo 8 diz assim: quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago de fogo, a saber, a segunda morte. Então o lago de fogo é a segunda morte. Os covardes vão ser lançados lá. Aqueles que não tiveram coragem de confessar a sua fé em Jesus Cristo. Foram tímidos, medrosos, não tiveram coragem. Quando veio a perseguição, você é crente, você agora está nessa daí de seguir Jesus, você é de Jesus? Sou não. Ficou com vergonha, ficou com medo. Então é covarde. Aquele que quer Jesus Cristo, ele tem que ter coragem. Porque Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, incrédulo, se você for um incrédulo, isso é besteira, eu lá acredito nisso, de morte eterna, que nós vamos ficar num lugar sofrendo, separado de Deus para sempre. Isso é conversa. Isso aí está na Bíblia aí. A Bíblia é um livro, papel cabe tudo. Você é um incrédulo. Então é necessário que você seja crente. Crente é crer. Crente de todo o coração. Crente significa dizer que você entregou a sua vida para Jesus. Você está confiando que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador. Ele governa a sua vida é dele. Quando você morrer, você vai para ele. Porque você não está mais morto espiritualmente, você está vivo espiritualmente. E vai passar a eternidade vivo
na presença de Deus. Então essa palavra, é necessário que você se arrependa, você e cada um de nós, é necessário que nós nos arrependamos e creiamos em Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, porque só assim nós teremos a vida eterna. Se nós não fizermos assim, nós vamos passar a eternidade separados de Deus, ou seja, vamos estar na segunda morte. Então os textos que falam que aqueles que creem já estão livres dessa segunda morte, porque já tem comunhão com Deus, João 3:36, João 6:40, João 6:47, por exemplo, o próprio Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em Jesus de todo o coração, já se arrependeu dos seus pecados e recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, tem a vida eterna, já tem a certeza da vida eterna. Não vai passar a eternidade separado de Deus, não vai viver na segunda morte. Então tem aqui também Romanos 5:17. Todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, se Adão condenou a humanidade toda, Jesus Cristo salva a humanidade toda. Assim creia, tem que crer. A morte de Jesus é capaz de salvar todo o ser humano, mas o ser humano tem que crer. Se você não crê, você continua morto espiritualmente. E morrendo, qualquer um pode morrer a qualquer hora, morrendo morto espiritualmente, você vai passar a eternidade separado de Deus, que é a morte eterna. Agora, se você crê, você sai da morte espiritual, vai viver a vida espiritual aqui na terra para Deus, e quando você morrer fisicamente, você vai viver a eternidade com Deus para todo sempre. Então essa palavra simples, que Deus coloque isso no seu coração. Receba Jesus Cristo ainda hoje e tenha a certeza da sua vida eterna. E esteja livre da morte eterna. Livre primeiramente da morte espiritual, porque aquele que crê em Jesus Cristo já passou da morte para a vida. É o que está lá em João, capítulo 5, versículo 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entre em condenação, mas já passou da morte para a vida. Olha só que coisa linda, João 5 e 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entre em condenação, mas já passou da morte para a vida. Está vendo? Estava morto espiritual, mas com Cristo agora passou da morte para a vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você